Olá, pessoal! Bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos embarcar numa jornada fascinante pela vida de uma das figuras mais enigmáticas e poderosas da Bíblia, o profeta Elias. A história dele é tão cheia de milagres, drama e fé inabalável que parece até um filme de ação. Então, preparem-se, porque vamos mergulhar fundo na história completa do profeta Elias. Para começar, quem foi Elias? O nome Elias, em hebraico Eliahu, significa Meu Deus é Yahweh. E acreditem, ele viveu esse nome com cada fibra do seu ser. Elias era de Tisbe, uma cidade na região de Gileade, a leste do rio Jordão. Ele surge nas escrituras de forma repentina, sem linhagem ou antecedentes detalhados, o que só aumenta o mistério ao seu redor. Ele era um homem do deserto, vestido com peles e um cinto de couro, uma imagem que nos lembra de outro grande profeta, João Batista. Elias viveu no século IX a.C., durante o reinado do rei Acabe em Israel, o reino do norte. E que tempo difícil era aquele! Acabe foi um dos piores reis de Israel. Ele se casou com Jezabel, uma princesa fenícia, filha do rei de Sidom. Jezabel não era apenas uma estrangeira. Ela era uma devota fervorosa do deus pagão Baal, e ela não guardou sua fé para si. Jezabel promoveu ativamente a adoração a Baal em Israel, construindo templos e altares, e perseguindo e matando os profetas do Senhor. A influência dela sobre Acabe foi tão grande que o rei também se curvou a Baal e a outros ídolos. A nação de Israel, que deveria ser fiel ao Deus único, estava mergulhada na idolatria. A aliança com Deus estava sendo quebrada de forma descarada. O povo estava confuso, tentando servir a dois senhores, a Deus e a Baal. Era um tempo de escuridão espiritual, uma crise de fé nacional. É exatamente neste cenário caótico que Elias entra em cena. Ele não era um profeta da corte, acostumado com os luxos do palácio. Ele era um homem rústico, vindo do deserto, mas com uma mensagem direta e uma coragem que vinha de Deus. Sua primeira aparição é simplesmente bombástica. Ele marcha até o rei Acabe e, sem rodeios, declara em nome do Senhor: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, senão segundo a minha palavra. Imaginem a audácia. Um homem desconhecido confrontando o rei mais poderoso de Israel e decretando uma seca severa sobre toda a nação. Elias não estava apenas prevendo o tempo. Ele estava lançando um desafio direto a Baal. Baal era considerado pelos cananeus como o deus da chuva, da fertilidade e das tempestades. Ao declarar que não choveria, Elias estava dizendo: Vamos ver quem realmente controla os céus. O seu Deus Baal ou o meu Deus, Yahweh? Essa declaração corajosa marcou o início do ministério de Elias e colocou-o em rota de colisão direta com Acabe e, especialmente, com a rainha Jezabel. A seca que se seguiu foi devastadora. Por 3 anos e meio a terra secou, as colheitas falharam e a fome se espalhou por Israel. Foi um julgamento divino sobre a idolatria da nação. Um lembrete doloroso de quem estava no controle. Mas o que aconteceu com Elias durante todo esse tempo? Após entregar sua mensagem, Deus o instruiu a se esconder. Primeiro, ele foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão. Ali, num lugar isolado, Deus cuidou dele de uma forma milagrosa. A Bíblia nos conta que corvos, aves consideradas impuras pela lei judaica, traziam pão e carne para ele de manhã e à noite. E ele bebia a água do riacho. Pensem nisso. Deus usou o improvável para sustentar o seu servo. Isso nos ensina que a provisão de Deus pode vir das fontes mais inesperadas. Contudo, por causa da seca severa, até mesmo o riacho de Querite secou. Deus, então, deu a Elias uma nova instrução, ainda mais surpreendente. Ele deveria ir para uma cidade chamada Sarepta, que ficava na região de Sidom, a terra natal de Jezabel. E lá, ele seria sustentado por uma viúva. Chegando aos portões de Sarepta, Elias encontrou uma viúva apanhando lenha.
Ele pediu a ela um pouco de água e um pedaço de pão. A resposta da mulher foi de partir o coração. Ela disse que só tinha um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Ela estava juntando lenha para preparar uma última refeição para ela e seu filho, e depois esperariam a morte. A situação era desesperadora, mas Elias, cheio de fé, disse a ela: "Não temas, vá e faça como disseste. Porém, faz primeiro para mim um bolo pequeno, e traz-mo aqui fora. Depois, farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra." Que pedido! Ele estava pedindo para aquela mulher, em sua extrema pobreza, dar a ele primeiro, baseando-se apenas numa promessa. E, num ato de fé incrível, ela obedeceu. E a promessa de Deus se cumpriu. Dia após dia, a farinha e o azeite não acabaram. A panela e a botija nunca ficavam vazias. Foi um milagre contínuo, um sustento diário que ensinou tanto a Elias quanto a viúva sobre a fidelidade de Deus em meio à escassez. Mas a provação naquela casa não terminou aí. Um tempo depois, o filho da viúva ficou doente e morreu. A mulher, em seu desespero e dor, questionou Elias, achando que a presença do homem de Deus tinha trazido juízo sobre seu pecado. O coração de Elias também se angustiou. Ele pegou o menino, levou-o para o quarto de cima onde estava hospedado e clamou a Deus com toda a sua força. Ele se deitou sobre o menino 3 vezes e orou: "Ó Senhor, meu Deus, rogo-te que a alma deste menino torne a entrar nele." E Deus ouviu a oração de Elias. O menino voltou a viver. Elias o levou de volta para sua mãe e disse: "Vê, teu filho vive." A resposta da mulher é uma das mais belas declarações de fé. "Nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade." Aquele milagre não apenas restaurou a vida do menino, mas solidificou a fé daquela mulher e demonstrou o poder de Deus sobre a vida e a morte, um poder que Baal jamais poderia ter. Esses primeiros eventos na vida de Elias nos mostram um homem de fé extraordinária, completamente dependente de Deus. Ele foi sustentado por corvos, por uma viúva pobre, e foi usado por Deus para realizar milagres que desafiavam as leis da natureza e confrontavam diretamente as crenças pagãs da época. Ele era um homem corajoso, mas também aprendeu a humildade e a dependência na escola do deserto e na casa de uma viúva. Essa foi apenas a preparação para o que viria a seguir. Depois de 3 anos e meio de seca e esconderijo, Deus disse a Elias que era hora de se apresentar novamente a Acabe. O palco estava montado para o confronto mais épico de toda a sua vida, a batalha no Monte Carmelo, onde a questão de quem é o verdadeiro Deus seria resolvida de uma vez por todas. Essa primeira parte da história de Elias já é incrível, não é mesmo? Vemos como Deus usa pessoas comuns, em circunstâncias extraordinárias, para cumprir seus propósitos. Elias não era um super-herói. A Bíblia diz que ele era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Mas ele tinha uma fé gigante e uma disposição para obedecer a Deus, não importando o custo. E essa é apenas a introdução da sua história. Há muito mais pela frente. O desafio no Monte Carmelo, sua fuga para o deserto, o encontro com Deus no Monte Horebe e seu misterioso arrebatamento aos céus. A vida de Elias é uma prova de que um único indivíduo, alinhado com a vontade de Deus, pode mudar o curso de uma nação. Ficou curioso para saber o que acontece a seguir? Como Elias desafiou sozinho os 450 profetas de Baal. Não perca o nosso próximo vídeo, onde continuaremos a contar a história completa do profeta Elias. A jornada está só começando. Obrigado por assistir. Se você gostou deste vídeo e quer continuar aprendendo sobre as grandes histórias da Bíblia, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Compartilhe com seus amigos e familiares. Até a próxima!